Bom dia, gente linda da Praia Grande! Estão prontos para começar a ver o cosmos de outra perspectiva? Sim, vocês vão aprender a perspectiva do estilo infinito. Também vão aprender a pensar não de forma linear. Filippo Bromelleschi é muito estudado pelos engenheiros e vocês já devem ter visto muitos artistas fazerem aquelas linhas assim para pintar casinhas, né? Prédios. Quem quiser, aperte o dedinho lá no Google e pesquise Filippo Bromelleschi. Antes da Renascença, os artistas não tinham muito essa ideia de perspectiva linear. Da Renascença para cá, graças a Filippo Bromelleschi, isso passou a ser praticamente uma norma, até mesmo na arte. Então, não existe arquiteto, principalmente urbanista, que não saiba muito bem a respeito dela e disso. Porém, aqui nós vamos falar do estilo infinito. E o estilo infinito não trabalha de forma alguma no sentido linear. Cada obra de arte é uma obra de arte única, como as impressões digitais ou os cristais de neve. Até mesmo porque duas obras iguais são um trabalho manual, por mais complexo que seja. Só as obras originais que têm originalidade, criatividade, né? Que você pode considerar obra de arte. Existe obra de arte conceitual, é uma coisa. O que é uma coisa conceitual? É que foi atribuído um conceito a elas, uma ideia, né? Existe uma moeda em ouro. Ela é uma moeda realmente, mais real do que esse real. E existe a moeda conceitual, não é? Existe o chocolate conceitual, sabor chocolate, não é? Tem gente que engole ele, entendam como quiser. Então, o que acontece? Aqui está uma moeda representando um ponto. Mas isso não é um ponto. Depende do ponto de vista que você pare para pensar. Se você estiver na Lua, você vai ver a Terra quase como um ponto. Se você for mais distante, a Terra vai virar um ponto mesmo. De repente, um ponto tão pequeno que você não vai ver. Então, não existe propriamente dimensão, né? Existe aquilo que a sua mente traduz como se fosse. Porque a dimensão é muito relativa. Dependendo do ponto de vista que você esteja, você vai atribuir aquilo um tamanho grande ou um tamanho pequeno, né? Se vocês se aprofundarem no estilo infinito, vocês vão começar a aprender melhor a formação do cosmos, assim como é a formação do estilo infinito, e vão começar a ver que tempo e espaço são coisas convencionais, não é? Conceituais, e que a sua mente passou a dar como verdadeiras. Eu espero que esse realzinho aqui cada vez se transforme mais em algo real, porque eu espero que nós sejamos capazes de dar lastro a ele. E diminuíram uns zeros aqui para você não ter que levar um caminhão de notas para comprar uma coisa. Mas o valor desse é o mesmo daquele que tinham vários zeros. O que vai aumentar o valor dele é o lastro que nós vamos poder dar a ele, né? O lastro, inclusive, vai aumentar realmente o poder aquisitivo que esse realzinho possa ter. Então,
aqui tem a perspectiva, então, de Filippo Romeleschi, né? E tem a perspectiva do estilo infinito. A perspectiva do homem que pensa linearmente é assim: ele vai fazer sempre a mesma coisa, a mesma andorinha voando, igualzinha. Ele nem vai ter perspectiva de Filippo Romeleschi. Ele vai copiar a mesma andorinha várias vezes e outro vai botar na parede a mesma andorinha lá, não importa a distância. Bom, a parede tem a mesma distância, né? Mas ele vai botar uma, a outra, e realmente vai ter a perspectiva do Filippo Romeleschi, porque quanto maior a distância, você mesmo olhando elas do mesmo tamanho, vai ter a ideia de distância. Mas aqui, a perspectiva linear, por isso a Praia Grande, a cidade de Praia Grande se presta muito ao estilo infinito, vocês vão entender por quê. Aqui, ela não tem aquelas linhas, né, do Filippo Romeleschi para marcar a perspectiva. A perspectiva aqui é magnética, quase para o quântico, né? Eu chamo de perspectiva quântica, porque sai dessa estrutura antiga. Tem outras possibilidades, né? Não está tão presa à física da antiga. Então, aqui vocês vão pegar essa moedinha, vão ver que a moeda do lado de fora é dourada, e aqui tem como se fosse uma moedinha de dentro prata. Aqui dentro você poderia botar uma moedinha de bronze menor, com a mesma distância. Depois você poderia botar uma moedinha de estanho, outra moedinha de bronze, e assim por diante vocês iam dando uma perspectiva, não é? É como se vocês olhassem um túnel e o túnel fosse se aprofundando, você visse que tem uma perspectiva. Mas em vez de ser aquela perspectiva de linhas retas quadradas, é uma perspectiva magnética. Por quê? A eletricidade vai numa direção, tende a ir numa direção reta, né, do fio de luz. Agora, a energia magnética, ela tende a ser assim, para todos os lados. O magnetismo não funciona na linha reta, ele vai em todos os lados. Se você pega essa moeda e joga na água, a água vai fazer ondas, não é isso? E o magnetismo, então, vai para todo, assim também como essa moeda caindo na água vai abrir ondas, o magnetismo também vai abrir ondas. O magnetismo, ele se espalha. E o pensamento do artista do estilo infinito tem que ser assim, não pode ser linear. Ele tem que explorar todos os lados, todas as possibilidades, não existe uma direção, né? Ele tem que ser meio como a inteligência artificial de última geração. Por isso, um trabalho nosso nunca vai sair igual, né? Vamos ter sempre N possibilidades dentro do próprio estilo e dentro do estilo infinito de uma maneira mais global. Então, a perspectiva linear de Filippo Romeleschi, da arquitetura que vocês conhecem, é de linhas e ponto de fuga. A perspectiva do estilo infinito do nosso trabalho será também pautado num ponto de fuga, mas num ponto de fuga que não tem linhas, né? Você vai pensar camadas à frente, cada vez menores ou cada vez maiores, assim você vai dar a ideia de distância, né? Assim você vai conseguir projetar um trabalho, digamos, no papel. Eu diria que
ela é mais verdadeira, porque você faz um mapa com a perspectiva linear de Filippo Romeleschi. Os países que estão no globo, eles fecham, não é? Os países que estão lá em cima, mais para os polos, eles vão fechando, eles vão ficando menores. E aqueles que estão mais no meio vão ficar maiores, e, no entanto, isso não corresponde à realidade, não é? No entanto, você poderia fazer um trabalho sem levar essa perspectiva linear de Filippo Romeleschi, da maneira que você vê na vida dita real, e fazer uma coisa muito mais real, cosmicamente, né? E pluridimensionalmente falando. Isso virá com o tempo para vocês. Então, quando vocês olham uma paisagem minha, vocês não vão encontrar pontos de fuga. Vocês, para compreender o trabalho do estilo infinito e de artistas que pintam no estilo infinito, você vai ver que será assim, uma camada. Então, por exemplo, Praia Grande tem os edifícios, depois tem a rua, depois tem a calçada, depois tem a areia, depois tem o mar, depois tem o horizonte, de forma que você não vai ver aquele afunilamento, mas você vai perceber essas camadas que eu disse aqui da moeda do distanciamento, mas de uma maneira bem mais suave e eu diria bem mais agradável. Isso provoca, inclusive, um bem-estar muito grande dentro das pessoas. E agora eu vou dizer a vocês uma das razões por que as pessoas se sentem tão bem em Praia Grande. Lógico, por causa do mar, o mar faz bem, vocês são umas gracinhas, fazem muito bem, são pessoas ótimas, mas também porque vocês, de qualquer ponto aí da Avenida da Praia, vocês não estarão presas dentro de uma perspectiva linear de Romeleschi, né? desse urbanismo. Vocês estão numa perspectiva natural cósmica.